Bom dia! Está começando agora para todo o Brasil, aqui na Record News, o programa Inovação e Negócios. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Onde nascem as grandes ideias? Você sabia que existem hubs de inovação espalhados por todo o Brasil? E nossa entrevista de hoje no InTalks é com o Mike Soares, do IEBT Innovation. E agora, Janguier Diniz tem um insight inspirador só para você que está aí assistindo. Bom dia, queridos amigos obstinados. Você é adepto a mudanças? No último programa, eu falei que um dos maiores obstáculos para a mudança de mindset, assim como para toda e qualquer mudança, é que somos resistentes e apegados às nossas ideias e às nossas coisas. Esse é sempre o ponto mais crítico quando se fala nesse assunto. Todo mundo acredita que está sempre com a razão, que os errados são outros, sendo capaz de lutar até a morte em defesa das próprias opiniões. De certa forma, isso é bom, né? Senão mudaríamos de opinião muito facilmente. Mas acontece que desapegar delas é sempre doloroso. É bastante difícil aceitar que estamos errados, sobretudo porque a crença em nossa própria razão é fundamental para a nossa identidade e a nossa autoestima. Mas é exatamente nesse ponto que mora o perigo. É aí que muita gente sabota o próprio sucesso e acaba deixando para trás a riqueza e a felicidade. É por acharem que sempre estão certas que fica tão difícil de as pessoas aceitarem mudar a mentalidade. E você? Será que você precisa de uma mudança de mentalidade? Antes de responder, pense um pouco sobre estas questões. Você já realizou tudo o que queria na vida? Já se sente imensamente feliz e rico em todos os sentidos? Deixo vocês com esse questionamento hoje, viu? Acompanhe o programa, pessoal. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre carreira e negócios no meu Instagram. Daqui a pouco vou responder uma delas. Fique ligados. E por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @Janguier Diniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a da sua empresa. InTalks. Oferecimento Credif. Ajudamos sua empresa a crescer com segurança. A inovação é o motor que impulsiona o desenvolvimento de novos negócios e soluções disruptivas, sendo fundamental para o crescimento econômico e a competitividade no mercado global. Nesse contexto, espaços destinados à inovação se destacam como ecossistemas dinâmicos que conectam empreendedores, investidores, empresas e especialistas, criando um ambiente colaborativo que facilita a troca de conhecimento, o acesso a recursos e a implementação de tecnologias de ponta. Vamos falar um pouco mais deste assunto com Mike Soares, do IEBT Innovation. E hoje, aqui no Inovação e Negócios, a gente tem a presença do Mike Soares, que é gestor de inovação e tecnologia do IEBT, que é uma consultoria de inovação corporativa e aceleradora de startups. Mike, é um enorme prazer estar recebendo você aqui no Inovação e Negócios para a gente falar desse tema tão importante, né? Inovação, negócios, tecnologia e startup. Então, muito obrigado. Queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, a tua história, o que é o IEBT, qual é o teu papel lá. Legal, Márcio, obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E fazer parte da grade desse programa tão relevante para o ecossistema e tão importante. Falando assim bem brevemente sobre a minha pessoa e a atuação lá no IEBT, né? Sobre o IEBT, hoje eu estou como Head de Aceleração de Startups. Então, eu venho do governo do estado de Minas, onde eu trabalhei com inovação, ciência, inovação e tecnologia, com programas de inovação aberta, também aceleração de startups, fomento ecossistema. Atuei por 5 anos dentro do governo, 4 a 5 anos. Fui convidado para a iniciativa privada, para o IEBT, que é uma consultoria de inovação com 15 anos de história, justamente para estruturar essa área de aceleração de startup, ajudando outros governos, né, ajudando outras entidades a fomentar ecossistemas de inovação a partir dessa aceleração de startups.
A EABT é uma empresa que hoje com 15 anos de história de consultoria, né? Legal. Somos a maior consultoria hoje do estado de Minas Gerais e estamos aí dentro as mais relevantes no Brasil, implementando inovação de ponta a ponta. Que legal, que legal. Então você deixou um cargo no governo, que você fazia a mesma coisa, você trabalhava na área de startup, tecnologia no governo? Sim, exato. Então você deixou um cargo no governo para entrar numa empresa privada que também hoje, como você falou, presta serviço para o governo para poder criar essas acelerações de startup e esse conceito de inovação aberta, correto? Exatamente. Quanto à minha experiência no governo, Minas é uma referência quando a gente fala em política pública de inovação, né? Não só inovação, né? Não só referência como estado, mas tem grandes startups, vários unicórnios que saíram de Minas. Sim, a gente tem um ecossistema bem pulsante, digamos assim, e bem referência. E outros estados, né, municípios no Brasil inteiro procuravam a gente para entender como que a gente desenvolvia essas políticas públicas, como que a gente fomentava o nosso ecossistema, governo do Espírito Santo, governo de Alagoas, entre outros. E eu sempre estava ali como referência, conversando, dando consultoria, né, digamos assim, para outros governos amigos. E aí eu tive essa oportunidade, esse convite de levar isso de fato para outros estados como uma consultoria, um negócio, né, através do IABT. Que legal, que legal. Pessoal, a gente aqui do Inovação e Negócios, a gente é apoiado pelo Inova Hub, que na verdade é um fundo que investe em startups através do programa Batalha das Startups, né? Você vai ver nos próximos meses aí, vai começar a próxima edição do Batalha das Startups também, que ajuda empreendedores e startups a poderem serem vistas, né, por investidores e pelo mercado e conseguirem escalar a sua startup e conseguirem crescer. Então fica ligado que nos próximos dias vocês vão acompanhar aí algumas divulgações da próxima temporada do Batalha das Startups. Mike, o papo está muito legal, esse papo de inovação, Open Innovation, startups, aceleração é uma coisa que eu tenho muita paixão, porque eu também sou empreendedor, né? Já tive a oportunidade de ajudar muitos outros empreendedores e eu queria fazer mais algumas perguntas. Eu sei que a gente está meio que com o tempo estourado, mas vale a pena. São perguntas que acho que todo mundo quer saber. Quais são as startups, os segmentos, na verdade, né? Porque a gente tem aí fintechs, edtechs, healthtechs. Hoje em dia, toda startup tem que ter um tech no final, porque não tem como você criar um negócio disruptivo, escalável, sem tecnologia, né? Mas em qual setor hoje, que nesses programas do governo e até que você conhece aí, corporativos, quais são os setores mais difíceis e que tem menos competição entre as startups? Assim, tem menos competição, mais difícil. Olha, o segmento mais difícil para você hoje trabalhar no Brasil, acho que muito por questão de infraestrutura e de tecnologia mesmo, é o agro, né? Eu acho que pode ser o grande boom. Também a gente teve aí o as agrotechs, né? As agrotechs. Eu tenho um carinho especial pelo agro, né? Eu toquei um programa de inovação aberta focado em agro, que era o Hub MG Agro, focado em grandes empresas e no ecossistema, fazendas. Mas a questão da dificuldade é a tecnologia no campo hoje, né? Hoje é muito restrito tecnologia, dependendo do lugar, em fazendas, em determinadas localidades. Então hoje é um segmento mais difícil de você estar acelerando, é o agro e também as chamadas deep techs, né? Muito por falta de recurso também de investimento nesse tipo de empresa. Não, legal, porque a gente abriu um pouco nesses últimos anos, a gente teve o boom aí das fintechs, das healthtechs, né? Das edtechs, de educação e tal. E aí agora a gente está aí meio que no boom das AI techs, são as startups de inteligência artificial, que muitas delas, na minha opinião, acabam utilizando o machine learning e a inteligência artificial generativa de outros grandes players, né? Mas elas entendem uma dor de um determinado setor, utilizam inteligência artificial e criam uma startup para resolver aquela dor. Então, a gente está vivendo esse boom, mas sempre tem que ter tecnologia no meio, né? Não tem jeito. E hoje todo mundo, né? Todos os negócios, todas as startups, estão remodelando seus negócios para colocar IA de alguma maneira, né? Tá tendo essa tendência, então tá pegando, seja da OpenAI ou alguma outra empresa,
está remodelando, colocando a inteligência artificial para remodelar seu serviço e atender melhor o cliente lá na ponta. Que legal, que legal. E agora, quais são os próximos, agora no teu radar aí, quais são os processos de aceleração de startup que estão acontecendo nesse momento? A gente está finalizando essa semana um programa Green Sampa, que é com a Prefeitura de São Paulo, né? A de Minas, você vem aqui para dar apoio para a Prefeitura de São Paulo? Olha só, tá hein? prestando serviço aqui. Tá vendo só? Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Os mineiros são o chamado come quieto, né? Então aqui, ó, vindo para São Paulo, ajudando a Prefeitura de São Paulo, muito legal. Porque vocês têm esse know-how, esse expertise aí, e é legal vocês trazerem, darem esse apoio aqui, porque todo mundo apoiando, quanto mais gente apoiando, melhor, né? A gente fechando esse programa, é focado, ali a gente tem um segmento específico que é de impacto socioambiental, essas inovações que trabalhando com eles, e a gente está começando uma jornada com o estado de Alagoas, a gente vai ficar lá por os próximos 2 anos, fazendo diversos programas, desde pegar quem tem ideia e transformar no negócio, a quem já tem um negócio e realmente escalar esse negócio. Então a gente vai fazer um trabalho de construção do ecossistema de Alagoas. Temos outras iniciativas acontecendo, como já falei da Prefeitura de BH, a gente tem um programa com o Banco do Nordeste, a gente hoje toca o Bora, é um programa que a gente já passou da fase de aceleração, agora a gente está numa fase de acompanhamento das startups, né? Mantê-las no trilho para elas continuarem crescendo, a gente vai continuar por 2 anos acompanhando elas, então a gente tem startups do Nordeste inteiro também sendo assistidas por a gente nesse momento. A importância que eu vejo, muito legal, a importância que eu vejo é que não adianta só também a startup, você empreendedor, não adianta você passar por um processo de aceleração, ter vários insights, né, receber alguns investimentos e não continuar a sua jornada em busca da dor que a sua startup se propõe a resolver. Porque a jornada empreendedora ela é uma jornada longa, ela não é rápida, ela não é fácil. Quem é empreendedor sabe disso. Às vezes tem umas que acabam acertando rápido ou estão no time certo, né? Estão no momento certo, no time certo, são adquiridas por uma empresa certa, recebem uma enxurrada de investimento, mas mesmo assim, grandes startups mundiais que a gente conhece, como por exemplo a Uber, outras startups, começaram a ter receita anos e anos depois, acumulando prejuízos e recebendo aportes bilionários de vários investidores. Porque o modelo era disruptivo, o modelo ainda não tinha se provado por vários fatores, né? Não que não tinha se provado, mas tinham várias barreiras de entrada, principalmente regulações em cidades, em países, e como por exemplo a Uber. Então é uma jornada de empreendedora, independente do segmento que você atua. Quando você participar de um programa de aceleração de startup, você tem que persistir no conhecimento, persistir buscando cada vez mais aprimoração para o seu negócio e buscando empresas como a IBT. Resiliência, né? Resiliência. Isso é fundamental. E nem sempre se apegue à sua ideia inicial, né? Às vezes você entra ali com um modelo de negócio, você durante o programa você vai entender que aquele modelo não faz sentido e você pivota. Que é o famoso termo pivotar. Pessoal, pivotar é quando você começa numa ideia, num caminho, numa proposta e você vê que ela não está dando certo. Aí você pode mudar o teu negócio, mudar o teu rumo. E isso é o que chamam de pivotagem. Eu já fiz isso como empreendedor várias vezes na minha vida, né? Você não pode insistir no erro, né? Você tem que tentar. Obviamente que não adianta você querer ficar mudando de ideia antes de você insistir. Você tem que esgotar todas as possibilidades, né? Se fosse assim, imagina, quem teve a oportunidade de ver a história do founder do Spotify, quantas dificuldades ele teve com a indústria da música até conseguir provar por A mais B que ninguém ia comprar mais um CD, que iam pagar todas as vezes que ouvissem uma música. Então, foram anos e ele teve que mudar o rumo várias e várias vezes. Então, você empreendedor tem que saber a hora de começar, a hora de pivotar e também a hora até de esquecer o seu negócio, né? Acontece. O iFood não nasceu como gestor de delivery. O negócio deles era outro. E tem um caso rápido aqui, legal também lá em Minas, que é da hoje o Oba, que chamava antes Bjorkoff. Era uma startup que entrou para o programa de aceleração do CID, do governo do estado. Eles tinham chamava Bjorkoff, porque eles tinham um aplicativo para conectar
pessoas, né? Tipo, eu te pago um café ou uma cerveja. Era tipo um match entre, por exemplo, o desenvolvedor com uma pessoa que tinha um negócio. E aí precisava de um desenvolvedor. E aí eles entenderam durante o programa de aceleração que aquilo não era repetível, não era escalável, eles não iam conseguir seguir com aquele modelo de negócio, né? Mantiveram o nome, Bjorkhoff, mas mudaram totalmente o modelo. O segmento deles é o quê? Continuar trabalhando com conexões, lugares que conectam as pessoas, mas eles viraram gestor de cowork. Hoje é o maior gestor de cowork da América Latina. Então eles fazem só no Brasil mais de 1.500 coworks estão sob a gestão deles. Pivotaram durante o programa. E aí usaram a tecnologia que eles desenvolveram para oferecer como serviço para coworkers. Coworks, exatamente. Muito legal. Eu tenho também várias histórias de vários empreendedores que acabaram mudando isso, mas quando o empreendedor é resiliente e ele tem a determinação de chegar longe com a sua ideia, ele não vai ser ingênuo para não pensar em mudar, a não ser que no final seja muito teimoso, né? Mas, Mike, muito legal o papo com você. Espero encontrar você mais vezes em alguns eventos, né, de aceleração de startup. E valeu mesmo e obrigado pelo seu conhecimento. Foi um papo enriquecedor aí para a gente e para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto lisonjeado e à disposição. E espero que nos vemos em breve. Legal, legal. Pessoal, encerramos aqui esse quadro Conexão In com a presença do Mike Soares, que é o especialista em inovação corporativa e aceleração de startup do IEBT de Minas Gerais, que esteve aqui com a gente batendo esse papo bacana. Tá bom? Até o próximo programa. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. A pergunta de hoje do Instagram vem de Curitiba, no Paraná. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. A pergunta de hoje é de Fernanda Elisa Costa. A dúvida dela é o seguinte: tem um restaurante de médio porte com 15 funcionários. A concorrência aumentou e as vendas diminuíram. O que eu devo fazer? Ora, Fernando, a criatividade é a chave. Se você diversificar o cardápio, por exemplo, ou lançar promoções inovadoras, isso pode atrair novos clientes. Explore também parcerias estratégicas para aumentar a visibilidade do seu restaurante. Fique atenta, mas não tenha medo. Enfrente a concorrência com estratégia e sabedoria, viu? E se você quiser se aprofundar neste assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Basta acessar o QR Code na tela aí, viu? Inscreva-se. E o programa de hoje, meus amigos, fica por aqui. Amanhã nós voltaremos, viu? Logo, um ótimo dia para todos. Pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.